Então, gente, o webinar de hoje é uma parceria da Proteção Animal Mundial e da Unesp, Universidade Estadual Paulista, aqui hoje sendo representada pelo professor Mário Rolo, especialista em cetáceos. O título, vamos dizer assim, dessa conversa de hoje é Atrações com Golfinhos, né, e a exploração comercial que está por detrás dessa história de oferecer os golfinhos para turismo. E eu vou seguindo para o próximo slide para começar aqui, para apresentar a agenda da conversa de hoje e a gente começar a se apresentar. Então, como vocês puderam ver, eu estou com algumas telas poluindo aqui o meu slide, mas deixa eu reduzir algumas telas aqui para ficar um pouco mais fácil. Ok. Então, como a gente compartilhou com vocês no convite para o webinar de hoje, é 1 hora de conversa aproximadamente. A gente vai começar com uma abertura rápida, que eu vou tentar passar pelos assuntos principais da conversa. Depois eu entro num segundo tópico, que é apresentar o trabalho da Proteção Animal Mundial nessa questão dos golfinhos em cativeiro, nos delfinários, para fins de diversão de turistas e visitantes. Depois o professor Mário Rolo vai entrar, trazendo todo o conhecimento do comportamento natural dos golfinhos e fazendo comparações, as contraposições com a vida em cativeiro, mostrando como é completamente impossível um delfinário, uma atração com golfinhos, atender às necessidades naturais de comportamento dessas espécies. E no final a gente entra para o debate, tá? E aí logo depois vem o encerramento. Então eu já vou seguir aqui para o slide seguinte. Então, só para deixar bem claro que hoje a conversa é sobre a exploração dos golfinhos como produtos no meio turístico para a diversão humana. A gente vai falar da manutenção de golfinhos em cativeiro para que turistas possam, durante suas férias, interagir e se divertir às custas do bem-estar animal dessas espécies que estão mantidas em tanques, em piscinas, em várias partes do mundo. Vou passar rapidamente pela nossa campanha global, pela campanha da Proteção Animal Mundial, que se chama Não Se Engane com um Sorriso, que é a nossa campanha para garantir que a atual geração de golfinhos em cativeiro para fins de turismo seja a última, para que não tenha novos animais sendo explorados dessa forma. E só para fazer uma explicação do nome da campanha, né, Não Se Engane com um Sorriso, como todo mundo bem sabe, os golfinhos parecem estar sorrindo o tempo todo, né? O que inclusive ajuda na narrativa da indústria, na retórica da indústria de delfinários, a dizer que eles estão muito bem, obrigado, mantidos dentro dos delfinários. Na verdade, os golfinhos não têm outra feição, né? Esse suposto sorriso na verdade, a única feição possível, a única expressão possível para os golfinhos, né? Eles estando tristes ou felizes, para nós vai parecer que eles estão sempre sorrindo. Vamos aproveitar para fazer hoje o lançamento da Carta dos Cientistas, né? Então, um dos temas principais da conversa de hoje é o lançamento dessa carta. Eu vou explicar melhor quando chegar a hora disso, para a gente não perder muito tempo nesse slide de abertura. Depois o professor Mário Rolo vai entrar com o bloco dele, fazendo as contraposições da vida na natureza versus a vida dos golfinhos nos delfinários. E no final eu vou fazer uma amarração da situação da exploração comercial da vida silvestre e dos riscos para futuras pandemias, né? Lembrando que a Covid-19 é uma crise de maus tratos animais, ela tem origem na exploração comercial da vida silvestre, e se a gente quiser, de fato, garantir que a gente não tenha futuras pandemias, vai ser muito importante a gente discutir o fim do comércio da vida silvestre de uma maneira bastante ampla e não só no meio do turismo. Bom, rapidamente, eu me chamo João Vasconcelos de Almeida, eu sou gerente de vida silvestre aqui na Proteção Animal Mundial. Sou biólogo de formação, trabalho com meio ambiente e proteção animal desde 2007, tenho mestrado na área também. E na Proteção Animal Mundial eu trabalho liderando 2 campanhas. Uma delas se chama Silvestre Não é Entretenimento, que é justamente essa realidade que a gente vai discutir aqui hoje, da exploração dos golfinhos nos delfinários. E também tem uma outra campanha que a gente está trabalhando mais recentemente no contexto da Covid, que é para a gente lutar aí pelo fim do comércio da vida silvestre globalmente. Eu explico mais para frente.
A Proteção Animal Mundial, só para dar um pouco de contexto, é uma organização do terceiro setor, uma ONG, que já existe há praticamente 50 anos no mundo inteiro, e a gente tem escritórios, tem a sede no Reino Unido, escritórios em 14 países, projetos ativos em mais de 50. E a gente está aqui hoje para mostrar o trabalho da Proteção Animal Mundial nessa busca por proteger os golfinhos da exploração pelo turismo. Professor Mário, deixa você se apresentar, por favor. Obrigado, João. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a este webinar, resultante de uma parceria entre Proteção Mundial Animal e a Unesp, particularmente através do campo do Litoral Paulista, sediado em São Vicente, estado de São Paulo. Muito bem. Então, meu nome é Mário, eu sou professor da Unesp desde 2003, ingressei não muito depois da defesa do meu doutorado. Em 2002, eu sou zoólogo de titulação, então defendi mestrado e doutorado em zoologia, mas eu me considero muito mais um ecólogo, né? Essas diferentes especializações da biologia, elas tendem a ser um pouco fluidas, então eu não sou um zoólogo no sentido clássico, eu sou muito mais um ecólogo, porque eu investigo a relação entre as espécies vivas e o meio ambiente. Então, sempre que nós investimos nessa abordagem, o nosso trabalho está muito mais próximo da ecologia. E, basicamente, nos últimos 30 anos, antes mesmo do meu mestrado e meu doutorado, logo depois da graduação, já havia me dedicado a trabalhos com mamíferos marinhos, prioritariamente. Nos dias de hoje, eu abri o leque, trabalho com outros grupos animais também, além dos mamíferos marinhos, que continuam fazendo parte dos meus interesses em pesquisa, e eu trabalho também com peixes marinhos predominantemente, e com insetos, porque a todos eles eu investigo o papel da produção de sons nas suas relações com o meio ambiente, ou seja, para que os animais empregam sons, qual é o uso que eles fazem dos sons, quais benefícios eles extraem, e esse assunto, portanto, ele pode permear todos os grupos de seres vivos que se conhece, por incrível que pareça, até mesmo as plantas, mas por hora eu não vou investir nesse aspecto, prefiro ficar no mundo animal por enquanto. É isso, então eu espero que a apresentação logo a seguir satisfaça o interesse e a curiosidade de vocês e, de todo modo, permanecerei à disposição. Obrigado, professor. Gente, seguindo aqui então, antes de eu começar a falar, eu quero passar 2 vídeos que falam melhor do que eu o tema de hoje. Então, espero que vocês aproveitem aí. Eu vou tentar colocar o áudio no ar em um instante. Espera aí. O primeiro vídeo é esse. Deixa eu reduzir minha tela, só um instante. Não, o que é isso? Aqui. Aqui, gente. Deixa eu retornar, botar a tela cheia. Agora vai. It's so important to make someone happy. Make just one heart-to-heart you sing to make someone happy. Make just someone happy, and you will be happy too. Esse foi o primeiro vídeo. Vamos para o segundo.
Deixa eu mudar aqui de novo para a apresentação. Então, gente, só para começar, eu queria ter mostrado esses dois vídeos, né? Quando a gente fala de golfinhos em cativeiro, a gente está falando de golfinhos que foram capturados da natureza ou que foram reproduzidos na condição de cativeiro para viver uma vida inteira em cativeiro, né? O que seria equivalente aí a uma pessoa inocente viver encarcerada, sendo inocente por uma vida toda, né? Uma prisão perpétua. E no segundo momento ali, deixando mais claro essa história de que qual deveria ser a condição de vida de um animal como esse, né? Um animal silvestre que pertence à natureza, deveria viver numa condição de cativeiro por uma vida toda para entreter turistas, ou deveria viver a sua vida livre num ambiente natural, complexo, rico e que atende suas necessidades, né? Então, eu queria começar por aí e para lembrar que, de fato, não tem como falar em bem-estar animal no ambiente de cativeiro dos delfinários, né? Vou deixar o professor Mário depois explicar melhor essa parte do bem-estar, com base no conhecimento dele sobre o comportamento natural dessas espécies. Só que além da questão de bem-estar animal, a indústria fala muito, a indústria de delfinários gosta de falar muito sobre eventuais benefícios de educação ambiental, né? Estudos da Proteção Animal Mundial mostraram que menos de 5% dos delfinários ao redor do mundo, ou dos aquários, que mantém golfinhos em condição de cativeiro, tem programas sérios de educação ambiental, e a gente também fez exercícios recentes de entrevistar pessoas que haviam ido a delfinários. Então, por exemplo, colegas que trabalham nos Estados Unidos foram a SeaWorld entrevistar visitantes que saíram logo depois deles terem passado um dia dentro do parque e perguntaram o que eles haviam aprendido sobre o comportamento dos golfinhos, né? E o padrão mais comum de resposta é uma tela azul, é uma ausência de resposta. As pessoas não conseguem dizer nada sobre valor educacional. E quando conseguem falar, o que elas falam é que os golfinhos realizam no cativeiro, nos espetáculos, os comportamentos que essas espécies costumam apresentar no ambiente natural, em condição livre, né? Isso, na verdade, é uma repetição do que os treinadores falam nas arenas dos shows, né? Porque quando que a gente viu o golfinho em condição natural abanar a cauda dorsal ou lateral, sua nadadeira dorsal ou lateral, para poder dar tchau ou interagir com turistas, né? Isso é um comportamento ensinado dentro dos ambientes dos delfinários, só como um exemplo de como as pessoas realmente ficam muito vulneráveis ao que é dito dentro dos espaços dos shows, né? Sobre conservação de biodiversidade, que é outro ponto que a indústria gosta muito de bater na tecla e contar para o seu visitante, né? Só para deixar claro, a espécie mais explorada nos delfinários ao redor do mundo são em torno de 350 delfinários ao redor do mundo, e esses delfinários juntos detêm, hoje em dia, um plantel de mais de 3.000 golfinhos para fins de diversão de turistas, né? A grande maioria, mais de 75% dos espécimes explorados nos delfinários são golfinhos nariz de garrafa, que é uma espécie que não está ameaçada de extinção na grande maioria dos oceanos do mundo. Então, que benefício de conservação estaria acontecendo se a espécie que é explorada em cativeiro não está ameaçada? E mesmo e aí, para piorar, né, é uma espécie que é reproduzida em cativeiro e que jamais é solta na natureza. Então, que conservação da biodiversidade é essa? Que o animal silvestre que é reproduzido em cativeiro nunca volta para o ambiente natural para repovoar para o plantel da população natural, né? Avançando mais um ponto, pesquisa científica, né? Há alguns benefícios de pesquisa científica, mas são pontuais. No geral, as pesquisas que são feitas pelos delfinários, elas envolvem entender sobre como melhorar a performance da reprodução em cativeiro das espécies que são usadas para fins de diversão humana e para resolver doenças que esses animais costumam contrair só quando vivem em condição de cativeiro. Então, é uma pesquisa científica que, no mínimo, tem aí uma discussão importante para ser feita em termos do valor dela. É conhecimento, mas é conhecimento para que fim, né? Qual que é a importância efetiva desse tipo de dado? Sem querer dizer que toda a pesquisa que é feita nesses lugares seja inválida. Então, a gente está falando, na verdade, de uma situação de uma indústria multibilionária. Nosso levantamento do ano passado mostrando que os golfinhos rendem
todos os golfinhos, os 3 mil golfinhos que vivem em delfinários hoje em dia, eles rendem em torno de 1,1 a 5,5 bilhões de dólares por ano para os delfinários, ou seja, é um super negócio, super lucrativo, né? É sobre isso que estamos falando, e não sobre bem-estar animal, educação ambiental, conservação de biodiversidade ou pesquisa. E o Brasil nessa história, bom, só rapidamente, o Brasil tem legislação que proíbe a exploração de golfinhos em cativeiro para fins de diversão humana há bastante tempo, então o Brasil é vanguarda no assunto, mas o Brasil é um país importante quando a gente olha para exportação de turistas para delfinários ao redor do mundo, especialmente na Flórida, nos Estados Unidos e também em alguns países da América Central. Então tem que ter uma atenção aí para trabalhar muito forte essa questão aqui no país. Saltando para a campanha global Não Se Engane com o Sorriso, que é a campanha que a gente tem para garantir que a atual geração de golfinhos em cativeiro seja a última para esses fins, né? Então, eu vou contar um pouco de como é que a gente trabalha. No geral, o público tem muita curiosidade para entender como é que a Proteção Animal Mundial trabalha para garantir os resultados dos seus trabalhos de campanha, né? Então, num primeiro eixo, a gente trabalha, por exemplo, muito forte desenvolvendo relacionamento governamental em várias partes do mundo. Então, eu aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho relacionamento com o governo federal, os ministérios, tentando buscar criação de nova regulamentação que proteja a vida silvestre. Como eu falei, no Brasil, esse é um assunto superado para a questão dos golfinhos, mas colegas em outras partes do mundo fazem esse trabalho em países que não têm regulamentação que proteja os animais desse tipo de exploração comercial. Então, recentemente, a gente tem o caso do Canadá, por exemplo, que foi engajado pela Proteção Animal Mundial, e agora o Canadá tem legislação muito mais restritiva, parecida com a brasileira, inclusive, para proteger essas espécies, né? A gente trabalha muito forte também no engajamento corporativo, tentando desenvolver relacionamento com as lideranças das principais empresas de turismo, de várias globais e as mais importantes em todos os mercados do mundo, para que a gente consiga fazer um convencimento pelo conhecimento científico, pelas evidências de que não vale a pena esse tipo de produto ser oferecido no mundo. Se a gente quer um mercado de turismo mais sustentável e um planeta mais resiliente, é importante a gente discutir o fim desse tipo de exploração comercial. E, finalmente, a gente trabalha muito forte em campanhas de conscientização com os turistas, né, para que eles entendam a importância de um consumo consciente e que eles não comprem tickets para ir a delfinários, tirando os recursos financeiros desse mercado. E a gente trabalha muito forte também em campanhas de mobilização pública, ou seja, a gente oferece para as pessoas ferramentas para que elas ajudem a Proteção Animal Mundial a proteger os golfinhos ao redor do mundo. Rapidamente, vou passar uma linha do tempo do trabalho que já foi feito dentro da campanha Não Se Engane com um Sorriso. Ela foi iniciada no ano passado, em 2019, né, e a primeira parte do trabalho foi desenvolver o trabalho de engajamento corporativo global, né? Então, a gente trabalhou com empresas como a TripAdvisor, a Booking.com, a Airbnb, a Expedia, e os ativistas em cada país também fizeram um trabalho de engajamento com as marcas de relevância nacional nos seus mercados, né? Só para dizer, esse trabalho de janeiro a setembro de 2019 rendeu ótimos frutos e a gente conseguiu que a TripAdvisor, a Booking.com e a Airbnb assinassem um comprometimento público em que eles não venderiam mais produtos ligados a delfinários. Então, são as gigantes do setor dizendo que elas não querem mais esse tipo de produto sendo oferecido. O Grupo Expedia não se abriu para essa conversa com a gente e, por isso, a gente definiu fazer uma campanha para pressionar esse grupo a também seguir o bom exemplo dos seus concorrentes, né? Então, em outubro de 2019, a gente lança a campanha Não Se Engane com um Sorriso e mais o relatório internacional por trás do sorriso que mostra o grande negócio que é os delfinários ao redor do mundo. O Grupo Expedia vende mais de 90 delfinários, vende em torno de 50 delfinários ao redor do mundo e são 90 mil tickets que essa plataforma consegue vender todos os anos, né? Então, eles são bem importantes nessa cultura dos delfinários e da exploração dos golfinhos em cativeiro. De novo, a partir do lançamento da campanha em outubro, então, em novembro, de novembro a fevereiro, novembro de 2019 a fevereiro de 2020, antes da crise da Covid, a gente entra numa série de ações de mobilização pública para pressionar a Expedia a negociar com a Proteção Animal Mundial
Então, em novembro, todos os nossos seguidores e pessoas que gostam do trabalho da organização fizeram envios de e-mails diretamente ao CEO da Expedia. Logo no mês de dezembro, a gente entra com uma série de propagandas digitais e de rua nas principais metrópoles do mundo, aumentando a pressão sobre o Grupo Expedia. Em janeiro de 2020, a gente fez uma série de ações de rua em várias capitais do mundo também, para coletar assinaturas das pessoas em cartões postais que foram enviados para os escritórios da Expedia nos diferentes países onde a plataforma tem operação. E aí, enfim, depois dessa jornada que eu contei para vocês, de novembro a fevereiro, enfim, a Expedia resolve abrir negociação com a Proteção Animal Mundial, numa reunião que foi realizada no escritório deles nos Estados Unidos, com os nossos representantes que trabalham nos Estados Unidos. E a reunião não teve bons frutos, infelizmente. A resposta da Expedia foi que eles haviam definido por uma política corporativa que eles continuariam vendendo delfinários porque eles são acreditados pela UASA e pela AMPA. Só para explicar, a UASA é a Associação Mundial de Zoológicos e Aquários e a AMPA, a Associação de Parques de Mamíferos Marinhos. Essas duas organizações, a UASA e a AMPA, supostamente certificam os delfinários, e a resposta da Expedia foi: se a UASA e a AMPA certificam, a gente vai continuar vendendo. Então, a reação da Proteção Animal Mundial foi: então tá bom, então vamos falar com os principais especialistas de cetáceos ao redor do mundo, que são os cientistas, para entender o que eles acham das políticas corporativas da UASA e da AMPA, e se de fato elas garantem algum bem-estar animal para os golfinhos que estão sendo explorados em cativeiro, né? Bom, só para mostrar as ações de janeiro de 2020, em que a gente coletou assinaturas de cartões postais de várias pessoas ao redor do mundo. Eu trouxe fotos de poucos países, foram muito mais países que tiveram atividades. Aqui tem foto de Amsterdã, tem foto de Londres, e a foto da ação que a gente fez em São Paulo, na Avenida Paulista, quando a gente conseguiu 500 cartões postais para serem enviados para a Expedia aqui em São Paulo. Bom, voltando para a questão da Carta dos Cientistas, que é talvez aí um dos grandes assuntos de hoje. Depois que o Grupo Expedia disse que continuará vendendo os delfinários, porque eles são supostamente certificados pela UASA e pela AMPA, a gente foi conversar com a comunidade científica, que detém o maior conhecimento sobre bem-estar animal disponível, e conseguimos reunir um grupo de 23 especialistas em cetáceos ao redor do mundo, de renome internacional, entre eles o professor Mário Rolo, que está aqui com a gente conversando hoje. E todo esse conhecimento que esses cientistas vêm gerando nos últimos anos, mostrando que não há benefício nas certificações concedidas pela UASA e pela AMPA para um golfinho que vive em cativeiro, uma piscina ou um tanque pequeno, 200 mil vezes menor do que a área de vida desses animais na natureza, certificado ou não, é só um tanque cheio de água clorada. Então, o selo que essas organizações, como a UASA e a AMPA, concedem para os delfinários é só para inglês ver, né? O que a gente sabe é que continua sendo só uma piscininha minúscula, onde esses animais não conseguem ter suas necessidades atendidas. Então, a gente está fazendo o lançamento dessa carta hoje. Depois que acabar a reunião, a gente vai fazer um e-mail de acompanhamento com todos vocês que estão participando aqui hoje, e a gente vai mandar para vocês a carta dos cientistas anexa nesse e-mail para vocês poderem lê-la na íntegra. Eu vou parar por aqui, vou passar minha palavra para o professor Mário Rolo, vai trazer uma comparação muito didática da vida natural versus a vida em cativeiro desses animais silvestres. Vou parar de compartilhar minha tela, professor. Ok, João. Muito bem, então vou passar a continuar a compartilhar minha tela agora. Então, muito bem. Aqui está. Muito bem. Então, mais uma vez, agradeço a Proteção Animal Mundial, a pessoa do João, de todos os colaboradores, para que nós tivéssemos esse evento, né, que ele fosse bem sucedido. Eu, de fato, participei dessa carta sem piscar os olhos, né, acredito realmente na iniciativa, tanto é que estou aqui,
e endosso todas as atividades que a Proteção Animal Mundial desenvolve, né? Eu já trabalhei em uma outra oportunidade, muitos anos atrás, com a encarnação anterior da Proteção Animal Mundial. Então é uma relação de longo prazo, digamos assim, né? Significativa, né? Veio a colher frutos novamente, então eu fico bastante feliz, né, em estar aqui para poder falar a todos vocês. Então eu vou, além de discutir a questão da vida natural em cativeiro, eu vou fazer um contexto diferente para tentar explicar a vocês por que os animais atraem tanta atenção, por que, né, os seres humanos consideram tão interessante ir a delfinários, aquários, oceanários e observar golfinhos que aparentemente estão sorrindo, mas como o João disse muito bem, esse sorriso é um engano completo. É a única expressão facial que eles conseguem demonstrar. Aí por trás desse sorriso está todo um perfil de sofrimento, né, e de tortura pelo qual esses animais passam, mesmo que as condições sejam consideradas pelo observador externo pareçam as melhores possíveis, né? Todo esse processo é enganoso. Mas vamos então ao porquê desse interesse todo. Então esse interesse ele é muito antigo, ele vem da história e vem principalmente das culturas que constituem a base da civilização ocidental de hoje, que são os gregos e os romanos. Então eu divido a minha apresentação em 4 partes. A primeira delas é que eu recapitulo rapidamente o contexto histórico, né, da interação de golfinhos com seres humanos, um pouco da questão dos cativeiros, né, qual é a mecânica dos cativeiros, como basicamente funcionam, né, questões terminológicas também importantes, falar com um nível maior de detalhe sobre as questões comportamentais, sobre a diferença entre comportamento natural e comportamento cativeiro, o que obtemos que é mais significativo através da observação do comportamento natural e que não podemos jamais obter em cativeiro, e finalmente o que o futuro nos reserva, quais são as possibilidades de pesquisas no futuro que podem atrair muito mais gente, um público muito mais amplo, um público muito mais inclusivo do que os delfinários atraem hoje. Então essa é uma questão muito importante. A inclusão ela permeia diversos aspectos das políticas públicas hoje e também podemos contribuir com esse aspecto. Então, muito bem. Então, essa história ela tem 4 componentes. Os mitos, que obviamente têm uma base na realidade, mas eles são extremamente elaborados, mas são eles que capturam a atenção inicial das pessoas, a partir daí as observações realistas, o que eu chamo de primeiros contatos, e desse histórico todo já na idade contemporânea, as primeiras exibições de fato de golfinhos de cativeiro, como começou e por que começou e qual é o grande mercado, detalhes os quais o João já passou, né, na sua apresentação, mas eu vou fazer uma breve consideração aí. Então, muito bem. Então, como eu disse a vocês, esses mitos estão na base da civilização ocidental, né, através das culturas grega e romana. Esses mitos todos contribuíram com todo um arcabouço demonstrando a apreciação e o interesse que nós temos com relação aos golfinhos. Então, nós temos desde mitos aparentemente certificados por Heródoto, grego considerado o pai da história, e que ele relata que Árion, um poeta lírico, ele teria sido capturado por piratas e se atirou ao mar para evitar a sua prisão e a sua morte e foi carregado por golfinhos até um local seguro. Muito bem. Só que no mito, esse comportamento, se lançar à água e esperar ser resgatado por golfinhos, ele tem um componente mitológico que vem do deus Apolo, o deus grego da luz, que justamente interveio trazendo os golfinhos para o local onde ele se atira e um desses golfinhos o resgata e o leva para uma porção segura. Certamente, como todo mito tem um componente de realidade, é fácil imaginar que essas interações de alguma forma já ocorriam. Se golfinhos navegavam com seres humanos ou não, é uma outra história, mas os mitos sempre têm uma base na realidade. Um outro componente importante dos mitos gregos e romanos é a figura de Poseidon.
Netuno para os romanos, o deus grego dos mares, que viajava a bordo de uma carruagem transportada, carregada, puxada por hipocampos, que alguns traduziram nas suas obras de arte como cavalos marinhos, né, cavalos realmente gigantes, mas com hábito marinho, e outros traduzem como golfinhos mesmo. Tá? E essa representação de Poseidon com golfinhos, ela consta inclusive de moedas, como esse dracma grego do início da era cristã. Tá? Então aqui ilustrando Poseidon, o seu tridente e um golfinho que o transporta. Muito bem. Desses mitos, nós temos os primeiros relatos que podem, de fato, ser ligados à realidade. O primeiro deles, o mais concreto, é de Plínio, que foi um naturalista romano do começo da era cristã, que informou a existência de um golfinho chamado Luna, não se sabe se macho ou fêmea, que frequentou o litoral da Tunísia durante 5 anos, entre 72 e 77 da era cristã. E as crianças se entretinham cavalgando no animal, os adultos também interagiam. Então, quando esse processo cresceu a ponto de incomodar o restante da população da região, o animal foi morto, tá? Simplesmente porque incomodava. Então, uma relação natural que poderia ter transcorrido sem maiores problemas. Naquele contexto, ela teve um fim trágico. Já avançando muitos séculos à frente, nós temos alguns ícones das interações iniciais de golfinhos com seres humanos. O primeiro deles, um golfinho de riço, né, um golfinho oceânico, de grande porte, e que foi denominado pela população local da Nova Zelândia como Pelorus Jack. Ele simplesmente conduzia as embarcações para o interior do porto, então eles acreditavam que o animal os ajudava a buscar um lugar seguro para se abrigar. Então toda embarcação que entrava pelo Estreito de Cook, que separa as duas ilhas da Nova Zelândia, encontrava esse golfinho, e quando o golfinho conduzia por um lugar seguro. Então vejam que ele permaneceu nesse processo de interação durante muitos anos, entre 1878 e 1912, quando desapareceu e não se sabe o destino dele. Em seguida, ainda na Nova Zelândia, algumas décadas depois, um outro golfinho, desta vez um golfinho nariz de garrafa, chamado de Opo, ele interagiu durante 1 ano com crianças, com adultos e com idosos. Essa foto mostra realmente o quão perto ele chegava das pessoas, algumas delas um pouco receosas, outras já um pouco mais curiosas. Essa interação não teve consequências trágicas, mas o animal desapareceu depois de 1 ano. E, finalmente, um dos exemplos mais conhecidos no dia de hoje, Fung, que é um golfinho que frequenta o litoral da Irlanda há cerca de 35 anos. Então, desde 1984, ele frequenta uma mesma região, uma baía do lado oeste da ilha. Ali, ele começou interagindo com todos e quaisquer seres humanos que se aproximavam, e com o passar dos anos ele se tornou progressivamente mais seletivo na sua abordagem, tá? E aparece muitas vezes sem dar um sinal imediato. Vocês podem ver pela foto que a nossa amiga turista não parece muito, tá, curiosa, ela foi assustada com a presença do animal, né? E assim que ele escolhe aparecer, quando ele bem deseja. E está vivo, muito bem vivo hoje, de acordo com a avaliação dos biólogos, absolutamente saudável, mas já é um golfinho se aproximando de uma idade avançada. Muito bem. Destas aparições todas, ficou presente na mente humana a ideia de justamente, usando o caráter sociável dos golfinhos, arrebanhá-los, retê-los em cativeiro e apresentá-los às pessoas, já que os seres humanos que haviam observado todos esses tipos de interações sabiam que os animais eram curiosos e podiam ser sociáveis, né, e se acostumar bastante com a presença humana. Então, nos Estados Unidos, em 1938, foi aberto o Marine Studios, hoje conhecido como Marineland da Flórida, na região de Santo Agostinho, no litoral atlântico da Flórida. Então foi o primeiro oceanário, o primeiro delfinário aberto. Ele não exibia apenas golfinhos, exibia outras formas de vida marinha, mas os golfinhos eram, como em todos os locais onde eles ainda são vistos, a atração principal. Do Marine Studios seguiu-se o Miami Sea Aquarium, e do Miami Sea Aquarium o SeaWorld, em 1964, que se tornou um mega empreendimento, já mudou de mãos
várias vezes, hoje permanece ativo, mas graças à pressão de várias entidades conservacionistas, incluindo a Proteção Animal Mundial, os shows com orcas cessaram, embora os animais não tenham sido liberados, e em todos os seus parques, os golfinhos vêm sendo progressivamente retirados da exibição, infelizmente ainda mantidos em cativeiro, porque nascidos em cativeiro não têm mais condições, infelizmente, de serem liberados para a vida livre. Tá? Esses 3 empreendimentos são elencados aqui porque eles definem, todos eles, o padrão hoje encontrado por todos os estabelecimentos do tipo mundo afora. Então, são as experiências trazidas por esses 3 estabelecimentos que norteiam todas as metodologias, todas as políticas, toda a forma de visibilidade, de exibição, através do qual os golfinhos são divulgados no mundo inteiro. Muito bem. Então, esse mundo inteiro é hoje o que eu chamo de grande mercado ou um circo de horrores, porque nós não vemos o que acontece na prática, mas temos muitas evidências que as coisas não são boas. Os golfinhos que são exibidos, eles são exibidos depois de muito treino, muito sofrimento, muito esforço, perda de paciência por parte dos treinadores, perda de paciência por parte dos animais, maus tratos. Além da restrição física, existem outras tantas coisas que eu vou elencar aqui a seguir, e que também definem o que eu chamo de grande circo de horrores. Nós não vemos isso, mas por trás, nos bastidores, as coisas realmente são ruins. Então, hoje, os golfinhos são utilizados em diferentes tipos de exibição, até mesmo para grupos de formatura como esse que vocês veem aqui. Então, pobre do animal posando com as moças sorridentes aqui, o tempo que ele precisou ficar exposto até que uma boa foto pudesse ser tirada. Depois, nós temos fotografias como essa, que devem ser orgulho da mãe, mas com certeza não orgulho da criança, vocês podem ver. E essa foto, onde a moça aparece com uma expressão inescrutável, não se sabe se ela está realmente contente ou se ela está morrendo de medo. De qualquer forma, são exibições como essa que são permitidas ainda em várias partes do planeta, mesmo com o aparente suporte dessas entidades mencionadas pelo João, isso não permite que elas sejam certificadas e abonadas de quaisquer ingerências mal feitas, de quaisquer maus tratos que sejam infligidos aos animais. Então, é uma indústria bastante poderosa, é uma indústria bastante difícil de brigar, mas vem se obtendo sucesso nas últimas décadas, e essa grande amplificação dos modos de mídia vem auxiliar em muito processo. E nós esperamos ter sucesso em poucos anos com o banimento das exibições desses animais e para que não aconteçam mais capturas futuramente. Muito bem, falando um pouquinho do cativeiro. Então, vocês me ouviram falar em delfinários e oceanários, então uma primeira questão importante que eu trago é qual é a distinção entre os diferentes nomes, diferentes denominações. Então, aquários, delfinários, oceanários, são tudo a mesma coisa? Bem, aquários não necessariamente exibem golfinhos. Delfinários exibem golfinhos quase que exclusivamente. Oceanários podem ou não apresentar golfinhos e outros mamíferos marinhos no seu rol de espécies, mas não necessariamente. A diferença muitas vezes é no porte. Eu posso ter aquários muito grandes, eu posso ter oceanários muito grandes, o nome já diz que podem ser empreendimentos muito grandes. Os delfinários costumam ser locais um pouco mais restritos. Podem ser tanques fechados, podem ser espaços semiabertos com comunicação por oceano, mas onde os animais estão retidos definitivamente. No momento que eles são capturados, eles não são mais liberados, venham se reproduzir ou não. Então, delfinários podem exibir golfinhos, podem exibir outros mamíferos marinhos, oceanários também, alguns aquários também. Então, essas denominações são bastante fluidas, elas são intercambiáveis ao definir essas atrações, mas de todo modo, havendo a presença de golfinhos, o tratamento é o mesmo. Nós temos no Brasil uma história muito particular, interessante e traumática
por todos os eventos que sucederam. Nós já tivemos um oceanário no Brasil, é oceanário apenas de nome, chamado de Oceanório, inaugurado em 1967 e fechado em definitivo em 1993, com a soltura do último golfinho mantido em cativeiro no Brasil, que curiosamente chamava-se Flipper, como o golfinho do seriado da televisão. Então esse oceanório, ele funcionou na praia de Tararé, em São Vicente, não há mais vestígios, ele foi completamente demolido, não há uma única pedra no local que denote a presença, mas durante 30 anos, mais de 30 anos, ele exibiu golfinhos, focas, leões marinhos, com shows de exibição, como vocês podem ver aqui, é uma foto que exibe uns dos shows que ocorreu nos anos 70, quando o Oceanório chegou a ter 4 golfinhos, mas nos seus dias finais ele tinha apenas um, que era o Flipper, submetido a maus tratos intensos, em condições bastante fragilizadas, bastante vulnerável, com a saúde bastante comprometida e sujeito à morte se permanecesse naquelas condições. Então uma campanha se iniciou no ano de 1992 e resultou na liberação do animal, que se sabia por registros ter sido capturado no litoral catarinense. Ali foi solto, nesse período eu participei do processo, acompanhei todo o processo de reabilitação, o animal foi solto, permaneceu interagindo com as pessoas durante um ano, subiu a costa catarinense até o estado de São Paulo, e depois de um ano ele desapareceu e nunca mais foi visto, não se sabe do destino dele. Em 1984, abriu-se um empreendimento na cidade de São Paulo, no Shopping Center Morumbi, no espaço de subsolo, um aquário de porte mediano, chamado de Exotiquarium, que exibia diversas espécies aquáticas, marinhas e de água doce, e entre elas 2 botos cor-de-rosa, ou botos vermelhos. 2 fêmeas, uma fêmea jovem e uma fêmea adulta. Acreditava-se que essas fêmeas estivessem relacionadas. Foram mantidas durante uns bons meses em um tanque de 4 metros de profundidade, mas de diâmetro muito estreito, ou seja, em um sistema de contenção que não as beneficiava, e sofreram muito nesse processo, tanto que a fêmea mais jovem morreu de infecção pulmonar, e em seguida a morte desta fêmea jovem iniciou-se uma campanha muito forte, muito contundente, que resultou na liberação da fêmea mais velha para o seu local de captura original, que era o Rio Formoso, em Goiás. O animal foi liberado e existem 2 versões para o desenlace desse caso. A primeira delas que diz que o animal foi logo após a sua soltura, alguns meses depois, capturado numa rede, vindo a morrer. A outra versão diz que o animal permaneceu interagindo com os seres humanos e foi visto pela última vez num tributário do Rio Formoso 10 anos depois. Não se sabe qual é a versão verdadeira, eu não tive acesso a informações atuais. Por incrível que pareça, eu estava também nesse processo. Durante alguns dias eu nadei como estagiário dentro do tanque desses golfinhos, alimentando-os, ou seja, sendo muito jovem, eu não tinha a menor noção do problema que estava ali no meu entorno, do que isso iria causar. Eu estava tão entusiasmado com tantas outras pessoas estariam em uma situação como essa, estudante e tendo a oportunidade de nadar com golfinhos. Hoje, obviamente, eu jamais faria isso. E por fim, tivemos o Orca Show, que abriu em um parque de diversões em São Paulo, no Play Center, em 1984, e fechou em 1990, após a morte de uma das orcas trazidas dos Estados Unidos para ser mantida para shows aqui em exibição. Então, nós tínhamos um macho e uma fêmea, Nandu e Samoa. Quando Nandu morreu, Samoa permaneceu até ser vendida novamente de volta para os Estados Unidos. O esqueleto de Nandu está presente hoje no Museu de Anatomia Veterinária da Universidade de São Paulo. Está ali para quem quiser ver, a visitação é aberta, bastando agendar. Então, com isso, se encerra o histórico de parques aquáticos, aquários, oceanários
delfinários no Brasil. Essa história se encerra. A legislação robusta do Brasil impediu que outros estabelecimentos viessem a se instalar no nosso território. Muito bem, então quando se pensa na manutenção de golfinhos em cativeiro, nós temos então uma questão importante. Golfinhos se reproduzem em cativeiro? Inicialmente não, tá? Mas houve sucesso a partir de um determinado momento, tanto foi a insistência que alguns eventos de reprodução em cativeiro ocorreram, esse inclusive que é visto aqui nessa imagem, demonstrou-se bem sucedido. O animal nasce, vocês veem que ele nasce inicialmente com a nadadeira caudal para fora, diferente dos seres humanos cuja cabeça emerge primeiro. Então sai, rompe-se o cordão umbilical e o animal já imediatamente é levado pela mãe para respirar inicialmente e depois acompanhá-la com movimentos limitados. O fato importante, o que torna a questão dos cativeiros mais inaceitável ainda, é que um filhote nascido em cativeiro jamais verá a vida livre. Jamais será um animal livre, porque uma vez nascido em cativeiro, jamais poderá se adaptar a condições do ambiente natural. E isso implicará também em problemas na sua longevidade. A tendência é que golfinhos em cativeiro sejam muito menos longevos do que animais vivendo todo o seu histórico de vida em vida livre. Muito bem, então o estresse decorrente das condições de cativeiro é um problema observado em todos e quaisquer cativeiros, desde nados constantes de cabeça para baixo, expressando estresse extremo, que esses animais enfrentam. Aqui é uma imagem do tanque em que são mantidos golfinhos de Commerson no SeaWorld de San Diego. Então os animais extremamente estressados. Eu bati essa foto aqui mostrando que os animais nadavam de forma constante, ininterrupta, demonstrando estresse extremo pelas condições em que se encontram. Agressões também são comuns entre golfinhos em cativeiro. Vocês veem que este animal que está na superfície, ele sofreu bullying do animal que está com a cabeça para fora da água. Então eles realmente são atacados, porque em cativeiro desenvolve-se uma estrutura social muito diferente daquela que é observada no ambiente natural. Uma estrutura completamente artificial e baseada na hierarquia. Então, isso faz com que, na hierarquia, existem aqueles animais que estão numa posição hierárquica inferior. Esses animais costumam ser agredidos, costumam ser alvos de bullying, costumam ser afastados, atacados com bastante frequência, e os ferimentos infligidos são bastante significativos, como esses daqui. Essas marcas foram feitas por dentes de golfinhos sobre um outro golfinho, frequentemente da mesma espécie. Então, esses ferimentos podem ser letais muitas vezes e abreviam a vida do indivíduo em cativeiro. Esses ferimentos que vocês veem aqui sobre a pele são infecções de pele provocadas por fungos, muitas vezes cândida, e esses fungos podem também abreviar a vida do animal por interferirem no sistema imune e o animal vem a óbito depois. E na forma mais extrema, nós temos doenças que evoluem para um câncer, em caso extremo, nesse golfinho mantido em cativeiro. E vejam que impressionante, ele conseguiu manter em cativeiro, com várias aberturas na cabeça. Então, um câncer que evoluiu muito rapidamente. É fato que esse animal sofreu demais antes de morrer. Dificilmente uma condição como essa seria observada em ambiente natural. Pelo menos não há relatos de que isso tenha acontecido de alguma forma. Muito bem. Tudo isso é diferente do que observamos no ambiente natural? Sem dúvida nenhuma. A estrutura social dos cetáceos é uma das descrições mais interessantes que se observa na ciência, porque a estrutura social é extremamente complexa, bem como se confirma também que a inteligência desses animais é elevada e são inclusive capazes de transmitir cultura, um elemento que por ora só se sabe existir na espécie humana. Então, muito bem, existem dois tipos básicos de socialização. As sociedades marcadas pelo que eu chamo de fissão-fusão, onde os indivíduos se juntam todos momentaneamente e da mesma forma como se juntaram, eles se dispersam, sem um motivo aparente. Então, eles se agregam quando há necessidade do contato social e dispersam-se quando não há necessidade. Prioritariamente, quando
ocorrem eventos reprodutivos ou eventos alimentares. Esse é um primeiro tipo de sociedade que ocorre na maior parte das espécies de golfinhos. Então, esses grupos sociais que vocês veem, eles são grupos bastante fluidos, podem ter 2, 3, 4, 10, 20 indivíduos, e essas formações não permanecem estáveis ao longo do tempo na maior parte das espécies em que se observa isso. E o segundo exemplo é o do chamado matriarcado, que ocorre em orcas e em algumas outras espécies de golfinhos relacionadas. O que implica ser o matriarcado? O centro social daquela população é uma fêmea, é a matriarca, é geralmente a fêmea mais idosa, e a partir dela que se origina todo o arco de descendência daquela população. Então, todos os componentes daquele grupo social têm aquela fêmea como fêmea central, como elemento central do grupo. Todos são associados, todos são descendentes, são filhos, netos e bisnetos, porque fêmeas de orca vivem até 90 anos no ambiente natural. Então, as sociedades matriarcais, elas são muito interessantes, porque nelas os próprios machos adultos permanecem com o grupo pela vida inteira. Então, os machos não saem de casa quando se tornam adultos, pelo contrário, eles permanecem junto com a mamãe, com os irmãos, com as irmãs, com os filhos, com as filhas. Então permanece, e existem evidências bastante concretas que os machos permanecem sendo amamentados pelas mães até a vida adulta. Existem machos de orcas que foram encontrados com 16 anos de idade que tinham leite no interior do estômago. Então, isso é mais um elemento que mostra que as afinidades sociais desses animais são inúmeras, e contê-los em cativeiro simplesmente destrói essas relações sociais, interfere significativamente no bem-estar desses animais. A unidade social mais duradoura é fêmea e filhote. Imaginem que algum empreendimento capture um golfinho. Ele vai capturar o filhote predominantemente, porque ele sabe que o filhote pode crescer e fazer parte do sistema de entretenimento. Dificilmente vai capturar o adulto. Então ele procura capturar o filhote, às vezes captura um adulto também, mas muitas vezes não sabe se aquele adulto é a mãe do filhote ou não, e na verdade não está muito se importando com isso. Então, em várias espécies, a interação mais próxima é entre fêmeas e filhotes. Muito bem. E, por último, nessa estrutura social, existem algumas componentes muito complexas que são executadas por algumas populações de golfinhos nariz de garrafa mundo afora. A mais bem conhecida é a que se desenvolve numa região da Austrália chamada de Shark Bay, que fica na região oeste australiana. Lá, há 35 anos, os golfinhos de garrafa vêm sendo estudados e se verificou que eles formam coalizões ou alianças. Então vejam só que interessante. Essas coalizões são feitas geralmente entre 2 ou 3 machos que arrebatam uma fêmea e a mantêm sob julgo, sob domínio, para se reproduzirem exclusivamente com ela. Então os machos se alternam no acesso à fêmea, e se ela tentar sair, ela é agredida, ela é intimidada e tem de retornar a essa tríade. Grupos maiores de machos chegam a ser formados, são as alianças de segunda ordem, e essas alianças maiores, elas são formadas para se combater outras grandes alianças de golfinhos. Então, uma estrutura social extremamente intricada. Jamais poderíamos observar isso em cativeiro. Isso vem de estudos bastante prolongados, feitos no ambiente natural, e que denotam que a organização social dos cetáceos é extremamente complexa, é extremamente diversificada e que apresenta alguns elementos comuns. E daí nós verificamos que, como no geral dos mamíferos, machos não exercem cuidados ao filhote. Essa é uma tônica geral que vale para todos os mamíferos, exceto na espécie humana, mas dentre os mamíferos, os golfinhos também entram na regra, onde os machos não exercem cuidado parental. Muito bem. Então, se nós sabemos que os animais são inteligentes por quê? São inteligentes principalmente porque se organizam socialmente. Então, há uma série de teorias levantadas hoje que relaciona o alto grau de organização social com um alto grau de inteligência. Então, espécies socialmente organizadas tendem a ser muito inteligentes, mas que essa inteligência permaneça no ambiente natural, jamais seja usada para treinar os animais
se aproveite um componente dessa inteligência para treiná-los, porque na verdade tudo que eles querem é receber alimento. Tá? Richard Olberry, um dos grandes defensores da liberação de golfinhos em cativeiro, uma vez disse, tá? O golfinho faz qualquer coisa por você se você deixar de alimentá-lo por pelo menos 2 dias. Então, essa é uma questão bastante dramática e que mostra que na extrema dependência de receber alimento, os golfinhos podem ser induzidos a fazer muitos truques. Então percebam que os truques que eles executam nos delfinários só existem por conta de constrangimentos, onde o animal deixa de ser alimentado até que de fato ele execute o truque. Então, daí vieram vários experimentos desenvolvidos ao longo dos anos que procuram demonstrar outras capacidades cognitivas, entre elas o reconhecimento em imagens, que já foi comprovado. Essa imagem é do Zoológico de Madrid, onde se provou que os animais, golfinhos nariz de garrafa como esse, conseguem se reconhecer pelo reflexo em um espelho. Tá? Então, eles conseguem reconhecer no espelho, consegue manipular objetos e ter comportamentos absolutamente espontâneos, como observado nesse golfinho que simplesmente removeu o iPad das mãos de uma observadora muito próxima e jogou na água. Né? Ela estava usando o iPad para fotografá-lo e a impressão que se tem é que ele tomou o objeto e jogou na água dizendo: não gosto dessas fotos, eu não gosto que você me fotografe. Se demonstrou incomodado com esse processo e lançou o objeto à água. Então, espécies naturalmente organizadas no aspecto social vão certamente ser espécies mais inteligentes, espécies com desenvolvimento cognitivo mais aperfeiçoado. Tá? E um último exemplo, nesse caso, do que se fez com relação a observações de cativeiro, é de um estudo elaborado por um médico, conhecido pelo nome de John Lilly, nos anos 60, ele fez uma série de experimentos para tentar comprovar que os golfinhos tinham um cérebro grande porque eram inteligentes, né? E não o contrário. Né? Hoje, ambas as associações elas são contestáveis, não necessariamente um cérebro grande torna um animal mais inteligente. Tá? Muito bem. E esses experimentos foram desenvolvidos de tal forma que, em um dado momento, para testar habilidades cognitivas do animal, o médico John Lilly administrou LSD para o animal. Então, ao ser administrado LSD a um mamífero, não importa se for um camundongo, um ser humano ou um golfinho, o que vai acontecer com o animal? Ele terá alucinações. Essas alucinações elas foram comprovadas pela NASA, que curiosamente era patrocinadora desse evento. Acreditem, a NASA já foi patrocinadora de experimentos como esse. E ao verificar que o médico administrou LSD, que era uma droga, já era ilegal mesmo sob experimentos médicos, interrompeu o financiamento e os experimentos de Lilly terminaram nesse momento. Muito bem. Então, por fim, transmissão cultural. Eu disse, ela existe? Sim, ela existe. E um exemplo bem importante é o que eu trago aqui, comparando duas diferentes populações de orcas que vivem na mesma região, que são as populações residentes e as transientes. Residentes porque permanecem o ano todo e transientes porque passam apenas pelo local. A transmissão cultural indica que ambas adquiriram hábitos distintos. As residentes comem peixes, transientes comem outros mamíferos marinhos, outros golfinhos, leões marinhos, focas e similares. As residentes têm um padrão de organização social mais coeso e as transientes têm um padrão de organização social mais aberto, mais fluido. E, ademais, um dos elementos de transmissão social vem com parte nas suas vocalizações. Então, orcas vocalizam de forma espetacular e as diferenças são bastante sensíveis, como eu vou mostrar para vocês. Então, esse acompanhamento em paralelo de diferentes populações permitiu, através do estabelecimento de vínculos culturais, que essas populações se distanciassem comportamental e ecologicamente. Então, é possível mesmo que processos cognitivos, processos de organização social venham a separar esses animais e não necessariamente processos genéticos, mas eles também vão ocorrer, a questão genética também estará associada nesse processo. Então, observem as vocalizações, fiquem atentos às vocalizações que eu vou mostrar agora, primeiro de orcas residentes.
Conseguem ouvir? Sim, professor. Conseguem ouvir? Sim? Dá para ouvir, sim. Então essas vocalizações, elas são de orcas residentes. Então vejam, são padrões bastante distintos. As residentes são bastante tagarelas, elas se comunicam o tempo todo, porque suas presas são peixes. Então os peixes não conseguem detectar esses animais através dessas vocalizações, porque eles ouvem a frequências mais baixas, então as orcas podem se comunicar enquanto executam movimentos de caça. Já no caso das transientes, como elas predam animais com mesmas capacidades sensoriais, como outros mamíferos marinhos, elas permanecem em silêncio. A comunicação só é feita em momentos em que os animais não estão se alimentando. Então, as transientes são muito menos vocais por questão de hábito mesmo. Mas quando temos a oportunidade de registrá-lo, nós vemos que as vocalizações são bastante distintas entre as duas populações diferentes. Muito bem. O que temos então para o futuro, com todo esse conhecimento acumulado? Acumular mais conhecimento. E disso virá da preservação das populações de golfinhos conhecidas pelo mundo inteiro, que também, embora fora dos delfinários, são mantidas em condições muito inferiores em termos de qualidade de vida do que poderiam. Então, a ação humana também existe fora do cativeiro e nós temos recursos para poder estudar as diferentes nuances e nos livrarmos completamente da dependência do cativeiro para quaisquer aspectos do estudo biológico desses animais. Então, nós temos como base tecnologias promissoras, no caso de observação de baleias, uma série de procedimentos que garanta a segurança e o bem-estar dos animais, mas a oportunidade de observá-los em ambiente natural, não precisaríamos, portanto, mais de oceanários, como de fato não precisamos. O segmento dos animais à distância através de dispositivos telemétricos que são implantados nos animais e permitem que eles sejam acompanhados à distância. A gravação de sons, colocando microfones na água, que permitem acompanhá-los por longos períodos, detectar dialetos, variações vocais, diferenças entre populações e até o aspecto de saúde da população podem ser aferidos por meio de gravações de sons. A genética também traz contribuições. Hoje os métodos são muito menos invasivos do que ocorria anteriormente, então eles afetam muito menos os animais. E por fim, a tecnologia enormemente inovadora para observação, que são os drones. Como vocês veem, permitem observar os animais sem interferir no seu comportamento. E temos atualmente os drones aquáticos, aqueles que podem seguir os animais enquanto não estão à vista na superfície, submergem juntos com golfinhos e podem observar comportamentos subaquáticos, já que o período em que eles mais estão ativos é o período em que estão submersos. Eles só vêm à superfície para respirar. Então, esses métodos, todos eles desenvolvidos para observação de animais no ambiente natural, exclui completamente o uso de cetáceos em cativeiro, de quaisquer espécies. E temos que não há necessidade da manutenção. Vocês veem que se podem observar animais, nós temos diferentes oportunidades para observá-los no ambiente natural, que isso seja incentivado, que nós possamos divulgar as possibilidades que essas observações fornecem, todas sendo feitas de forma absolutamente equilibrada, coerente e com bom senso para que os animais não sofram prejuízo de nenhum tipo. E de toda forma, continuemos com as campanhas. Agradeço então mais uma vez a Proteção Animal Mundial, a todos os presentes aqui, pela possibilidade de falar a vocês. Muito obrigado. Oi, professor Mário. Super obrigado pela aula de comportamento. É por essas e outras, gente, que a Proteção Animal Mundial não vai parar de fazer a campanha com a Expedia, por mais que até agora eles têm sido durões na negociação com a gente também vai ser durão, sabe? Porque não tem como, estando diante de um arcabouço de conhecimento dessa magnitude, dessa importância, não dá para aceitar
esse aprisionamento dos golfinhos em piscinas monótonas de 30 metros de largura por 11 metros de profundidade, nos melhores casos, como prática ou alternativa a qualquer coisa que se valha. Então, a gente, de fato, a Proteção Animal Mundial, aliada aí do melhor conhecimento científico disponível, a gente lança hoje essa carta dos cientistas junto com a comunidade científica, junto com o professor Mário, e isso é um argumento que a gente tem muito forte para continuar o trabalho de engajamento corporativo, agora com a Expedia, e depois vai ser certamente para a gente dar o seguimento das conversas com outras empresas importantes do mercado de turismo global. Eu vou fazer, então, acelerar aqui o encerramento da apresentação e para a gente entrar no bloco do debate. Antes de a gente entrar no debate, eu vou só fazer um último compartilhamento da minha tela. Imagino que em breve todos estarão vendo. Professor Mário, confirma, por favor, para mim. Sim, está visível, João. Perfeito. Então, gente, a gente percorreu aí a exploração comercial que é feita pelo mercado do turismo com os golfinhos, né? Mas, igualmente, ou vários outros mercados, várias outras práticas humanas também vêm maltratando, aprisionando várias espécies de animais silvestres, né? E então, quando a gente dá alguns passos para trás e olha para o todo, são várias explorações de vida silvestre totalmente dedicadas aí à geração de lucro para proprietários de negócios, completamente insustentável, é sobre maus tratos e sofrimentos dos animais, é sobre aumentar a pressão sobre espécies já ameaçadas de extinção, é sobre aumentar os riscos de transmissão de zoonoses e pandemias, é sobre colocar a saúde humana e a economia em situação precária, né? Então, visto a situação atual que a gente está passando com a Covid-19, a Proteção Animal Mundial definiu por lançar uma nova campanha internacional em março desse ano. Eu vou falar rapidamente sobre ela. Bom, como eu falei, estamos falando da pandemia da Covid-19, que é uma crise que tem origem nos maus tratos e no comércio da vida silvestre, né? Se a gente for lembrar, a principal hipótese que explica a transmissão do coronavírus é a realidade dos mercados de vida silvestre. No caso, aconteceu na China, mas os mercados de vida silvestre estão espalhados no mundo inteiro. No caso da Covid, a principal hipótese é que ele tenha vindo do mercado de vida silvestre lá de Wuhan, que vende proteína animal para fins de consumo, né? E aí, nessa história de manter bicho aprisionado em gaiola, um monte de espécie diferente, em condição super precária, animais estressados com imunidade reduzida, está formado o berço para a geração de novas variáveis, de novos tipos virais, de novas zoonoses, e numa dessa o vírus passa para o ser humano e, no pior caso, essas doenças podem passar entre seres humanos, né? Que aí configura um cenário bastante complicado, que é o caso da Covid, por exemplo. Então, o problema é que a gente precisa evitar as formas as práticas que aproximam a vida silvestre dos seres humanos, né? As principais práticas atuais que favorecem esse tipo de contato direto entre vida silvestre e seres humanos é justamente, por um lado, o comércio da vida silvestre e, por um outro lado, a destruição do meio ambiente, né? O desmatamento e a ocupação de áreas naturais que vem aproximando a vida humana da vida silvestre. Só para dar ênfase a outros mercados que, junto com o turismo, vem comprometendo fortemente aí a vida animal, a gente tem a exploração dos animais silvestres para fins de consumo, a medicina tradicional, o mercado pet, então essa história de manter animal silvestre como animal de estimação, né? Que realmente não tem nem pé nem cabeça. Um animal silvestre numa condição dessa vai viver em sofrimento, fatalmente. Tem a história do turismo, que a gente passou pela exploração dos golfinhos, mas tem várias outras espécies que são exploradas para esse fim. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, na região amazônica, o bicho preguiça, a sucuri, outras espécies de répteis e macacos
mantidas em cativeiro, em flutuantes próximos a Manaus, para que os turistas possam abraçar esses animais e tirar fotografias do tipo selfie, né, que igualmente é problemático. A questão da caça comercial e a indústria de moda, que também historicamente explorou e explora muito a vida silvestre e as suas partes, né? Então, nessa história, a Proteção Animal Mundial resolveu lançar uma campanha internacional para pressionar o G20, sim, o grupo das 20 maiores economias do mundo, o G20 tem em novembro agora a sua reunião anual para deliberar sobre questões de grande importância econômica. A Covid vai ser fatalmente o assunto mais importante das conversas e a gente quer propor, a gente está pressionando o G20 a deliberar pela redução das práticas comerciais entre as economias do bloco. Então, que os países do G20 deliberem pela proibição ou, no mínimo, pela redução dos níveis de exportação e importação da vida silvestre na reunião de novembro. Bom, a gente faz um convite para vocês aqui hoje. Vocês podem fazer parte dessa mudança. A gente tem uma petição internacional no ar desde março, como eu falei. Ela tem como objetivo aumentar a pressão sobre o G20 para que seja deliberada a redução dos níveis de comércio de vida silvestre. A gente já tem atualmente em torno de 400 mil assinaturas ao redor do mundo para essa pressão sobre o G20. E se vocês tiverem interesse, basta acessar o link. Se eu não me engano, a Juliana vai compartilhar aí no chat com vocês o caminho para a petição. Então, eu encorajo todos a vocês a dar esse apoio para o trabalho e para a proteção dos animais silvestres. Bom, é isso. Agradeço grandemente aí toda a paciência de vocês e vontade em participar dessa conversa de hoje. Como mensagens finais minhas e do Mário, da Proteção Animal Mundial, e do Mário, da Unesp aqui, a gente recomenda que vocês não vão a delfinários, comentem isso nas redes de amigos e familiares. Os delfinários não são uma boa prática. Se quiser ver golfinho, observe os golfinhos na natureza. Já existem vários produtos sendo oferecidos pelo mercado de turismo. É muito fácil hoje em dia querer ver animais como esses expressando seus comportamentos naturais na natureza. Basta ter vontade, dar um Google, você vai encontrar facilmente alguma oportunidade próxima da sua cidade para poder ter essa experiência incrível. Eu vou encerrar, então, por aqui a parte da apresentação e vamos abrir aí para o debate, para as perguntas, gente. Bom, muito deixa bem. eu ver aqui. A Juliana está ajudando a gente, professor? Tem bastante pergunta aqui. Tem. Mas eu consigo localizar a primeira. Deixa eu ver se eu também consigo fazer essa busca aqui. Muito bem. Ok. Muito bem. Eu acho que a primeira pergunta aqui, João, se você me permitir. Sim. É do nosso participante aqui, Paulo von Natzingen. Acho que a primeira pergunta feita aqui... Pode seguir, professor. Às 8h13. Muito bem, Paulo. Então, respondendo a sua pergunta, por que demoramos tanto? Muito bem. Eu acho que todos os processos de conscientização contra a manutenção de animais de cativeiro, contra os maus tratos, ela já vem ocorrendo já há algumas décadas, mas, como eu havia dito na minha apresentação, a amplificação que veio por conta da existência das redes sociais colaborou em muito, né? Criou um facilitador muito grande para a disseminação de informações. É bom lembrar que essas informações nem sempre são informações verdadeiras. Da mesma forma que nós temos que nos preocupar com informações falsas sobre questões políticas, também temos que nos preocupar com informações falsas na ciência também. Isso inclui o que é veiculado tratando da manutenção desses animais em cativeiro. O importante é que nós tenhamos, né, de uma forma mais ampla, despertado para isso. Os cientistas estão atentos, as organizações como a Proteção Animal Mundial desenvolvem campanhas há bastante tempo, ataca diferentes frentes, então tem de cuidar de algumas frentes simultaneamente, e é necessário, portanto, que mais entidades, mais pessoas entrem nessa batalha também. Então, uma das propostas justamente desse evento é justamente divulgar e fazer com que vocês abracem a causa também.
Tá? É importante que vocês espalhem essa mensagem e nos ajudem também nesse processo. Tá? A todos os a, a todas as entidades com a proteção animal mundial, né, que justamente defende o fim do cativeiro, assim como cientistas também, hoje em dia, são praticamente unânimes nessa questão. Tá bem? Acho que Perfeito, a Mário. próxima questão aqui... Eu vou tentar responder uma pergunta que eu me desculpa que eu não consigo. A Juliana está me ajudando a juntar as perguntas. Eu não sei quem foi que perguntou, mas é sobre se tem algum trabalho sendo feito em relação à captura dos golfinhos em Taiji, no Japão, que é aonde, bom, que está aí, que figura como uma das principais fontes da captura em ambiente natural dos golfinhos, tanto para fornecer para a indústria de entretenimento, de turismo, quanto para a venda de carne de golfinho para consumo na Ásia. Professor, eu vou começar, depois você me ajuda na resposta, complementando aí. Há Sim, várias. O nosso trabalho, o trabalho atual da Proteção Animal Mundial, ele é focado muito no corporativo, então realmente está trabalhando na cadeia do turismo para garantir que a demanda de captura, por exemplo, como é que acontece em Taiji, pare de acontecer. Então, a gente está trabalhando com as grandes empresas de venda online de delfinários, como eu falei, a TripAdvisor, o Expedia, a Booking.com, e também as empresas que vendem nos países. Então, aqui no Brasil, eu tenho conversas em andamento com a CVC, com a Gastur, com a Estela Barros, e várias outras empresas que concentram, monopolizam o mercado de turismo brasileiro, para ver se a gente consegue convencer essas empresas, seja pela conversa direta no engajamento, ou seja pelas campanhas de mobilização, para que elas parem de vender delfinários, e aí, por consequência, isso vai levar à redução nas demandas de captura dos animais em vida livre, o que envolve a redução das demandas para Taiji. Tá? Não há um trabalho direto em Taiji, mas há um trabalho indireto, como eu tentei explicar aqui para vocês. Professor, se quiser trazer algum projeto, alguma ideia, algum nome de projeto ou iniciativa que você conheça que seja de trabalho direto em Taiji, também seria bacana. Não, na verdade, toda a questão de Taiji, ela emergiu de um filme, né? Ganhador do Oscar de melhor documentário foi The Cove. A The Cove significando justamente a localidade, a Baía semi-fechada de Taiji, onde ocorre esse massacre frequente. E do que sei, né, as campanhas são feitas por diferentes entidades, ano após ano elas documentam por áudio e vídeo a ocorrência desse massacre, mas eu acho que deveria ser uma providência do governo japonês também intervir nesse processo. E até onde eu sei, esse massacre infelizmente permanece com as finalidades que foram apresentadas por você, João. Do que sei, infelizmente esse processo não foi debelado. Exatamente, professor. Vou pular para uma outra pergunta, que é, de novo, eu não tenho o autor da pergunta, mas a pessoa vai se identificar. Como convencer as pessoas de que eles sofrem no cativeiro? As chamadas undercover investigations têm surtido efeito? Com certeza. Como convencer, de fato, é um desafio, né? Na nossa compreensão como organização, esses valores deveriam ser melhor discutidos no processo educacional formal, né? Desde o primeiro ano escolar até o final dele, e não só por meio das campanhas de educação ambiental ou das campanhas de conscientização, né? Porque a gente sabe que o efeito prático das campanhas de conscientização é bom, muito melhor com elas do que sem elas. Porém, se a gente tiver a educação formal como aliada no processo, certamente o efeito vai ser muito maior na sociedade, né? E aí, somando, já pulando para a questão do undercover investigation, com certeza, as investigações que levantam evidências e fatos, e como esses fatos são revelados nas campanhas do terceiro setor, por exemplo, ou pela academia, tudo isso é ferramental importante para que organizações como a Proteção Animal Mundial consigam convencer pessoas, para que o professor Mário consiga também, por meio dos artigos científicos, da comunicação científica que ele faz, mostrar todo esse absurdo do aprisionamento dos golfinhos e dos cetáceos em geral, dos mamíferos marinhos em geral, na verdade, para fins de exploração comercial turística, né? Professor, eu vou deixar para você responder essa pergunta. Pergunta 3, os filmes e séries
que apresentam o selo e a frase "não houve maus tratos, então estão mentindo"? Como é que você vê essa pergunta, professor? Você pode repetir a pergunta, João? Os filmes e séries que apresentam o selo e a frase, aí abre aspas, "não houve maus tratos", então esses filmes e séries, eles estão mentindo? Estão. Sobre a questão dos selos que vocês encontram em latas de atum comercializados normalmente em supermercados, vocês podem reparar, se já não fizeram, que existe um selinho dizendo sem molestamento dos golfinhos, no harm for dolphins, né, em inglês, que esse é um selo do governo norte-americano para permitir a comercialização de atum que não fosse capturado na presença de golfinhos, que é uma prática comum no Oceano Pacífico. Aqui no Brasil adotaram isso apenas como marketing, porque o atum que nos é trazido, em primeiro lugar, não é atum, tá? Boa parte das vezes. Em segundo lugar, esse tipo de pesca não ocorre, tá? Essa pesca com uma rede de imenso porte que arrebanha e fecha os animais por baixo, tá? De baixo para cima, ela não existe aqui no Atlântico Sul. Então é um marketing mesmo para induzir as pessoas a comprarem, porque não faz mal aos golfinhos, basicamente. E com relação aos filmes e séries, é difícil saber se realmente a consultoria ela é prática o suficiente para ser efetiva nesse aspecto. Eu não sei de consultoria proporcionada por biólogos e ou veterinários que atuem nesse caso, né? Hoje em dia, né, você está mesmo para filmes com um pouco mais de orçamento, evitando mostrar animais naturais. Você utiliza técnicas computacionais diversas, que eu acho, no fim das contas, mais produtivo, que você não conta com o imponderável do comportamento dos animais retidos em cativeiro. Não sei se respondi a pergunta toda. Acho que sim, professor, perfeito. Eu acabei de entender a organização das perguntas. A Juliana está separando para você no chat privado, as que são para você e as para mim aqui no meu chat. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar uma próxima minha aqui para responder. A gente fica alternando, depois você pega uma sua no seu chat, tá bom? Ok. Tá bom. Deixa eu pegar aqui, então, a próxima pergunta. Pergunta 4 minha. Algumas pessoas dizem que o comércio de animais silvestres legalizados combate o tráfico por causa da oferta. O que nós achamos disso? Perfeito, essa é uma pergunta que a gente tem que lidar rotineiramente. É uma ótima pergunta, por sinal. A gente tem uma série de dados de pesquisa, inclusive um relatório lançado ano passado para o nosso trabalho para combater o comércio pet, em que a gente mostra por A mais B como a legalização do comércio de vida silvestre não combate tráfico. Tá? Inclusive, em vários, aqui vou pegar o exemplo dos passeriformes, né, das espécies de aves mais comercializadas, lideram o mercado brasileiro de comércio, lideram o comércio no mercado brasileiro, né? As espécies mais criadas em cativeiro, em criadouros comerciais legalizados, são também as espécies que são mais traficadas. Tá? Então, o que a gente percebe é que esse argumento ele cai por terra, ele é retórica, e o que a gente percebe, na verdade, é que o fato da gente legalizar a atividade comercial do silvestre ajuda muito mais a criar uma cultura de exploração comercial da fauna como um todo do que o contrário. Então, se a gente entende que é importante um fim a manutenção dos animais silvestres na natureza, onde eles pertencem, e a redução dos níveis de comércio, certamente teria que haver uma discussão muito mais robusta, parruda aí, sobre comércio, né? O Brasil deveria cada vez mais restringir as suas listas PETs, né? As listas aí que permitem o comércio da vida silvestre para fins de para que as pessoas tenham animais de estimação nas suas casas, por exemplo. Bom, acho que é isso. Respondi a pergunta aí e eu fico disponível para continuar caso tiver ficado alguma dúvida. Professor Mário, pode ser uma pergunta sua agora. Ótimo. Na verdade, eu agrupei agora algumas perguntas aqui que são muito parecidas entre si, entre os participantes. Então, vou juntar essas perguntas, espero ter uma resposta que sirva a todas, porque elas são um pouco parecidas. Tá? Qual a opinião que eu tenho sobre os profissionais que trabalham nesses aquários e delfinários? Tá? A relação que eles têm com os animais. Excelente pergunta.
Eu não posso falar por todos, né? Não conheço todos os profissionais, não conheço todos os centros, mas os poucos profissionais que eu conheci, que eram treinadores de golfinhos, eles realmente acreditavam que o melhor seria o animal permanecer em cativeiro, tá? Naquelas condições, tá? Porque na avaliação desses profissionais o animal está sendo tratado de forma satisfatória. Então, infelizmente, eles acreditam piamente que os animais estão sendo tratados de forma satisfatória, que as condições, embora não ideais, estejam permitindo a vida dos animais a transcorrer de forma tranquila, o que infelizmente não é o caso. E a essas pessoas nós também temos de convencer, e não só todo o público de fora, mas pessoas que estão envolvidas diretamente nesse mercado, elas também têm de ser convencidas. Essa é a minha opinião. João, algum complemento que você poderia fazer? Não, talvez sim, uma coisa, só algo para somar, lembrando também que as pessoas, e aí falando especificamente dos treinadores ou dos funcionários que acabam trabalhando para a indústria de delfinários, muitas vezes elas se encontram numa condição social em que a única opção de emprego que surge para elas é o dessa indústria, que acaba empregando aí uma certa quantidade de pessoas, e aí para elas é uma situação, um dilema, né? Porque é como optar por não ter emprego ou ter o único emprego que aparece. Então, a gente realmente entende que é importante apontar o dedo mais para o empreendedor, para o dono do negócio, que realmente está ali atuando forte para maximizar seus lucros a partir da exploração dos animais e também dos funcionários. Em muitos casos, esse tipo de empreendimento emprega as pessoas em condições precárias. Mas é isso, né? É uma situação complicada. A solução dos golfinhos parece passar também por uma questão de resolver a justiça social de vários lugares para que a solução venha de uma forma mais sustentável e sólida aí. Mas concordando com o professor também na primeira parte da resposta dele, com certeza. Excelente, João. Também penso da mesma forma. A questão social também tem que ser trabalhada nesse caso. Existem diferentes empreendimentos que não têm o mesmo porte dos empreendimentos mais poderosos e que realmente empregam pessoas em condições bastante vulneráveis, né? Em que muitas vezes é a única opção que elas têm. Então, tudo é precário e essa questão social precisa ser trabalhada também. Exatamente, professor. Deixa eu pegar a próxima pergunta minha aqui. Aqui. Não, é a pergunta 5. Desculpe. Aqui, achei. O que acham do turismo com cetáceos de vida livre, como, por exemplo, nadar com botos cor-de-rosa, que, abre aspas, que estão livres em alguns rios no Amazonas? Bom, aqui tem duas perguntas em uma, na verdade. O que a gente acha sobre turismo com cetáceos? Se a prática turística com cetáceos é sobre observar os animais em vida livre de maneira respeitosa, seguindo os melhores protocolos da observação da vida livre, dos cetáceos de vida livre, nós somos completamente a favor, tá? A Proteção Animal Mundial nosso trabalho não é contra o mercado de turismo e nem contra o turismo. A gente entende que o turismo é uma atividade importante da sociedade. O nosso trabalho é só por uma requalificação, uma melhora da oferta do que o turismo vem trazendo em termos de produtos. Então, de maneira geral, se bem realizada a observação, e é possível de se fazer com várias espécies isso, a Proteção Animal Mundial dá o seu apoio. Inclusive, a gente ajuda o mercado de turismo a desenvolver produtos éticos e de observação da vida livre. Aí, a segunda pergunta é sobre o nado com os botos na Amazônia. Aí é outra história. O nado com os botos na Amazônia, ele não segue as melhores práticas do bem-estar animal e do turismo ético, então há um problema sério nessa experiência. Vale colocar em perspectiva histórica, antes do turismo, desse turismo que a gente está criticando aqui abertamente, antes desse turismo existir, os botos cor-de-rosa vinham sendo capturados para servir de isca para a pesca de uma outra espécie de peixe amazônico de alto valor comercial. Então havia uma pressão para a extinção do boto que era muito grande e que o turismo de observação e de interação vem ajudando a resolver de alguma forma. Só que a visão da Proteção Animal Mundial é que,
legal, que bom que isso está acontecendo, porém a gente tem que continuar discutindo o turismo como ele está concebido agora, porque atualmente a gente está vendo altos riscos para o bem-estar do boto cor-de-rosa na Amazônia. A gente tem visto uma negligência na questão de bem-estar. Então, essa é a nossa visão sobre essa prática em específico que acontece em vários dos rios amazônicos e acontece bastante na região de Manaus. Professor, passo para você para complementar ou já pegar uma outra pergunta sua. Eu compartilho dessa visão, João. Inclusive, já tive até de revisar manuscritos científicos que documentavam essas práticas, obviamente, né, colocando-as como deletérias à saúde e ao bem-estar dos animais, que realmente as condições oferecidas a eles não são adequadas, não são satisfatórias. A aproximação dos turistas a esses animais, né, pode parecer lúdica aos turistas, mas de forma alguma faz bem aos animais. É, né, uma espécie bastante tímida, mesmo animais como aqueles, que são um pouco mais curiosos, isso igualmente não lhes faz bem. Então, sob nenhum aspecto, essa prática é desejável. Perfeito, professor. Então, tem uma pergunta aqui que foi feita, é sobre a diferença dos animais resgatados pelos centros de reabilitação e hospitais marinhos, né, e que não têm condições de retornar para a natureza. Bom, existem aquários que mantêm animais que não podem retornar para a natureza. Se existem aquários que mantêm animais, existem centros que congregam as duas coisas, né? Eles funcionam como aquários e funcionam como centros de reabilitação. Alguns costumam ser um pouco melhor aparelhados, né? Nós temos exemplos disso aqui em território brasileiro, mas lá fora é normal que geralmente o centro de reabilitação, esses hospitais, eles sejam dissociados dos aquários, dos oceanários, dos delfinários, sejam centros independentes, porque justamente as condições são distintas para a manutenção dos animais. No centro de reabilitação e de resgate, os animais são tratados e depois são retornados. Não há o intuito, a princípio, de mantê-los sob condições de exibição. Os animais tendem a ser retornados tão logo estejam em condições de saúde para tanto. Essa é a prática, ou pelo menos deveria ser a prática de todo centro de reabilitação, nesse caso. Então as coisas tendem a não se misturar. É ruim quando isso acontece, desde que esse centro não reúna condições para fazer bem um trabalho ou o outro. Então, se ele não fizer bem um trabalho de aquário, não vai fazer bem um trabalho de reabilitação também, dificilmente. Há um pouco de exceção à regra, os locais brasileiros, eles geralmente apresentam um equilíbrio nesse aspecto. João, algum complemento? Não, professor, concordo com você, não somaria nada. A minha próxima pergunta, professor, eu vou querer compartilhar com você. Você vai saber, você vai ter mais entendimento do que eu sobre isso. Qual seria a explicação fisiológica ou comportamental para que os animais em cativeiro comecem a nadar de cabeça para baixo em situações de estresse? Muito bem, uma bela pergunta. Tudo que eu sei que é uma evidência concreta de estresse, porque os animais nadam de forma ininterrupta, de cabeça para baixo. Eles realmente estão perturbados com as dimensões e com as condições. Então, imagina um animal que está em um ambiente onde não existe nenhuma barreira, nenhuma contenção, e de repente ele se encontra circundado por uma imensa barreira com elementos que são absolutamente desconhecidos, com os quais ele jamais teve oportunidade de conviver. Isso somado às características da água em si, porque é água geralmente tratada, com cloro, com ozônio, mas de toda forma é água tratada, não se assemelha à água que eles encontram no ambiente natural. Então, esses fatores, no meu entender, são todos indutores de um estresse tremendo, e um dos demonstrativos de estresse para esses animais é nadar de costas, como também é o bater a cabeça no tanque. Isso também acontece bastante, os animais se ferem bastante com isso. Então, são evidências de estresse que os animais manifestam de diferentes maneiras. João, tem alguma coisa a completar nessa pergunta? Na minha ignorância desse aspecto, eu assumo que eu não tenho conhecimento mais atualizado, mas, de qualquer forma, na minha visão, o animal, por viver em situação de desespero e estresse crônico, ele começa
enfim, a manifestar o comportamento de pacing, né? Fica ali estereotipado, completamente sem alternativa, e aí, eventualmente, virar de cabeça para baixo pode ser uma forma de até criar uma experiência diferente dentro daquela situação específica ali do enclausuramento. Mas certamente isso é bem opinativo, não tem fundamentação científica, mas enfim, pararia por aí, professor. Mas procede, viu? Procede. Você definiu muito bem. Essa estereotipia, né, esse pacing, né, que o animal exibe comportamentos repetitivos, né, realmente são indutores de estresse, como acontece conosco também. Sim. É isso. Tem mais alguma, Bom, professor, que a Ju te mandou aí? vamos lá, vamos ver a última aqui que a Juliana mandou. Muito bem. Ok. Então vamos ver uma perguntinha aqui. Tá. Então aqui tem uma pergunta, tá, que vem de ter presenciado o documentário Blackfish, no caso da orca Tilicum. O SeaWorld, de certa forma, colocou a culpa na treinadora por conta do rabo de cavalo, dizendo que, né, justamente o animal teve por onde pegar, né? Imagino que seja isso. Você acredita que o animal estava mesmo atacando uma forma de brincadeira? Eu me lembro que na oportunidade em que esse evento ocorreu, eu fui entrevistado. A minha posição na época é que eu achava até que o animal podia estar brincando, por incrível que possa parecer, né? Embora ele já tivesse causado acidentes letais, inclusive em outros centros, né? Porque Tilicum passou por outros locais antes de chegar ao SeaWorld, onde ele causou esse caso de fatalidade. Foi o primeiro caso de fatalidade amplamente documentado, mas outros anteriormente haviam ocorrido. E eu até hoje ainda, pensando sobre esse aspecto, daí tem uma pergunta muito boa, eu acredito que o animal pudesse estar brincando, sim. Né? Não se pode colocar a culpa na treinadora de forma nenhuma. Né? As pessoas, parte do sistema que está operando aí, eu imagino que elas tenham uma noção bastante consciente dos riscos, né, a que estão submetidas ao lidar com animais desse porte, dessa natureza, mas eu acredito que tenha sido brincadeira. Se a orca realmente quisesse fazer dano à treinadora, as coisas teriam sido muito, mas muito piores do que foram. Né? Os eventos, eles denotam muito mais a força extrema que o animal possui do que propriamente o fato de ser um evento agressivo. João, alguma coisa para complementar? Achei uma pergunta interessante também, como todas as outras. Concordo 100%. Se houvesse maldade se houvesse intenção ali por parte da orca, o desfecho teria sido outro, sem dúvida nenhuma. É colossal a diferença de força, não tem nem como discorrer sobre isso, né? Já tem eventos, né? Existem documentados eventos no ambiente natural em que baleias piloto carregaram uma mergulhadora que estava querendo se aproximar para filmá-los. Então, subitamente, a baleia piloto agarrou na coxa da mulher e a levou para passear durante minutos, né? Então, heróica a resistência dessa mulher, porque ela suportou longos minutos submersa, né? Sem desmaiar, né, sem desfalecer em função disso, mas o curioso desse fato é que ele foi documentado, então o sangue frio do marido da mergulhadora que documentou todo o processo, né, de transporte da mulher pela baleia piloto. Depois ela foi liberada na superfície e o resultado de tudo, o moral da história, que ambos, o casal, eles foram processados pelo governo por conta de molestamento. Então eles acreditaram que esse evento tratou-se de molestamento também. No oceanário, as condições são um pouco diferentes de serem tratadas nesse caso. Mas não pode ser culpada a treinadora de forma nenhuma. Sim. Professor, deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho aqui a Ju, a nossa diretora do evento aqui, me deu uma dura no particular, que a gente já estamos aqui a 1h45 conversando já. Gente, eu É queria... verdade. Passamos Professor mesmo. Mário, queria te agradecer de novo. Muitíssimo obrigado da Proteção Animal Mundial por aceitar esse convite, essa participação aqui para essa ótima conversa, para apresentar o melhor e mais atual conhecimento científico em torno do comportamento natural dos cetáceos e como isso justifica a inexistência desse tipo de empreendimento e de prática. Queria agradecer também enormemente a paciência de todos os nossos participantes aí. A gente bateu, se eu não me engano, quando eu dei uma olhada aqui, batemos o número de 100 pessoas em um certo momento da conversa.
Ainda tem bastante gente por aqui, então agradeço de novo, muitíssimo obrigado, pessoal, pela paciência. A conversa se estendeu em 45 minutos aí. Eu queria só reforçar que Minha caso culpa. alguém... Não, imagina, professor, não foi não, foi nós dois juntos. Só reforçar aqui que caso alguém queira fazer uma outra pergunta que não pôde ser respondida, pode escrever para o meu e-mail, que eu coloquei aqui no chat. Me põe à disposição de resolver essas perguntas não atendidas. A Juliana também destacou aqui numa dos últimos mensagens que ela mandou, para os interessados no certificado escreverem para o e-mail comunicação@worldanimalprotection.org.br, indicando o nome completo, por favor, gente. E é isso. Professor Mário, quiser fazer algum encerramento aí? João, eu poderia também deixar o meu e-mail para quem quisesse refazer a pergunta e ter a oportunidade de tê-la respondida, né, Sem para que dúvida. nós não traçamos tempo. Então, eu vou deixar então meu e-mail aqui para todos também, poderem me contactar, fazerem perguntas diretas, né, em função do tempo não pudemos responder a todas, mas eu agradeço também a todos que se mantiveram presentes, ativos, né, e altivos nesse processo, tiveram a paciência toda para nos acompanhar, a persistência. Então, agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Espero que possamos vir a fazer outros eventos no futuro, nesse aspecto. Tá? Já me convido, né, para eventos futuros nesse aspecto. Foi um prazer imenso trabalhar com vocês e fico à disposição de todos que quiserem resolver quaisquer dúvidas, quaisquer questões que estejam associadas ao tema desse evento. Tá? Agradeço muitíssimo a todos aí pela paciência e pela assistência. Obrigado, professor. A casa está aberta para você aqui sempre, pode ter certeza. Muito E, obrigado. bom, Eu que pessoal, é agradeço. isso, então. Muito boa noite a todos. A gente segue disponível. Deem um apoio na petição do G20 e a gente segue junto. A Proteção Animal Mundial continua super forte nas comunicações via redes sociais, via Instagram, via Facebook, até mesmo no site. Então, a gente segue junto aí nessas conversas boas sobre a proteção dos animais silvestres, e não só dos silvestres, dos animais de fazenda, animais de companhia. Temos um trabalho bem forte também nessas agendas. Boa noite, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima. Boa noite a todos. Até a próxima, então. Bom descanso.